Olá, estamos aqui com a enfermeira Aline, ela que é especialista em gerontologia. Vamos falar aqui sobre um pouco, explicando algumas doenças para o nosso trabalho aqui do grupo da Escola Técnica de Enfermagem de São Francisco. Então, enfermeira, a gente gostaria que você explicasse um pouco sobre as afecções neurológicas e que você se apresentasse também para o povo, para o público. Então, eu me chamo Aline, eu sou enfermeira, sou especialista em gerontologia, trabalho atualmente no Hospital Maternidade, na área de urgência e emergência, sou socorrista no SAMU em Barra e hoje, fui convidada para falar um pouquinho sobre as afecções neurológicas. O que são afecções neurológicas? São doenças que acometem o sistema neurológico, E existem algumas patologias que são mais comuns no nosso meio, na nossa vivência, Como quando a gente diz em área da saúde, nós temos uma vivência maior com pacientes portadores de doenças de Parkinson e Alzheimer. Ambas são doenças neurológicas, degenerativas e crônicas. O que significa isso? São doenças que não têm cura, são doenças crônicas que são apenas tratáveis, A gente não consegue alcançar a cura. O Alzheimer, ela é uma doença que ainda não tem uma causa definida, não se sabe exatamente o que causa o Alzheimer. O paciente ele evolui, com o quadro de esquecimento. E ele é dividido em 4 estágios, o Alzheimer. O Alzheimer, ele tem o estágio 1, a fase 1 do Alzheimer, que é quando o paciente ele começa o processo de esquecimento de fatos recentes. Ele se lembra de quadros do passado, coisas anteriores, porém ele não se recorda, não se lembra de fatos que aconteceram recentemente. Já a fase 2, o paciente ele começa a ter uma dificuldade maior em realizar suas atividades de vida diária, A tomar banho, a se alimentar, começa a ter algumas dificuldades, no seu dia a dia. Já na fase 3, que já está uma fase um pouquinho mais avançada, o paciente ele começa a ter perda de alguns controles do nosso sistema, dos nossos sistemas, principalmente a questão urinária, incontinência urinária, já não consegue mais controlar, o esfíncter urinário, as evacuações também, e começa a ficar naquela fase de já ter muita dificuldade de aceitação, da dieta, da alimentação. Já na fase 4, que é o estágio terminal do Alzheimer, o paciente ele fica totalmente debilitado, onde ele esquece como anda, como fala, não é prostrado na cama na maioria das vezes e não se recorda exatamente nada sobre como é viver, não consegue nem lembrar como é andar, como é falar. Então esse é o estágio mais avançado do Alzheimer. Como eu falei, é uma doença que não tem cura, mas o tratamento ele é em cima do quê? Da melhoria dos sintomas que o paciente apresenta, E também da regressão. A gente tenta regredir, fazer com que essa doença não chegue no estágio 4 de forma tão avançada. Então a gente trabalha com esse tipo de tratamento. Principalmente fisioterapia, fonoaudiologia, tudo isso, psicologia, vai ajudar bastante também no tratamento do Alzheimer. São as formas que a gente utiliza de tratamento. Existem alguns tratamentos medicamentosos que a gente também usa para tratar os sintomas e os sinais que o paciente apresenta. Porém, tratar o Alzheimer, a gente não tem a cura para o Alzheimer. Falando-se em Parkinson, que é uma outra afecção neurológica bem comum também, o Parkinson é o quê? Também uma doença crônica degenerativa, que vai acometer as nossas células negras. Nós temos células chamadas de células negras no nosso sistema nervoso central. Essas células, elas são responsáveis pela produção de um neurotransmissor, que faz a neurotransmissão do nosso sistema nervoso central, chamado de dopamina. Quando a gente tem a redução da dopamina, a gente também tem essa regressão na transmissão de alguns sinais, algumas sinapses, que a gente conhece no nosso sistema nervoso central. Então, a gente tendo essa redução,
na sinapse. Consequentemente, a gente vai ter alguns distúrbios. Quais são os principais sinais e sintomas do Parkinson? O principal que a gente mais conhece, comum para todo mundo, é os tremores, né? Os tremores. Acaba que o sistema nervoso central, ele não consegue ter a dopamina para poder fazer essa sinapse de forma correta. Existe um distúrbio onde o paciente começa a apresentar alguns tremores. Na sua forma mais avançada, a gente consegue ver o quê? Paciente com dificuldade da deambulação, com rigidez dos membros. Então, assim, o primeiro sinal que a gente consegue identificar no paciente que é portador ou vai desenvolver um Parkinson é a questão dos tremores e de rigidez, né? Então, esse é um distúrbio também neurológico ocasionado por essa degeneração, né? Por essa degeneração na célula negra que produz a dopamina. Como que também não tem cura, é uma doença crônica que não tem cura. Como que é feito o tratamento? A gente também vai tratar a evolução, a regressão dessa doença. A gente vai fazer com que ela não se progrida e que ocasione ainda mais problemas ao paciente. Então, o paciente ele é tratado com algumas medicações também para regressão dessa patologia. E o tratamento, né, dos sinais e sintomas também do paciente. Aí a gente entra também com a fisioterapia, né, para ajudar nas articulações, nos movimentos, no controle dos tremores. A gente utiliza também a fisioterapia, que é um grande aliado aí para a gente da enfermagem, para o tratamento dessas patologias. É bem comum mesmo nós recebermos pacientes com esses tipos de patologia nas unidades hospitalares, né? Porque assim, o paciente, ele tem uma regressão, né, na sua vida, no seu estado geral, porque ele não consegue praticar suas atividades de vida diária, o paciente não consegue tomar um banho sozinho, o paciente não consegue comer sozinho. Por exemplo, quando chega no Parkinson mais avançado, o paciente não consegue segurar uma colher na sua mão, não consegue escovar os seus próprios dentes. Então, ele acaba tendo uma regressão, uma dificuldade de realizar as suas atividades de vida diária, que é o que ele precisa no mínimo para sobreviver. Então, assim, nós como profissionais da enfermagem, nós temos grande responsabilidade no tratamento dessas patologias. Por isso é importante a gente saber definir, né, o que é um Parkinson e o que é um Alzheimer. Então, espero que eu tenha contribuído para o crescimento de vocês, para as pessoas também que irão assistir esse vídeo, e é isso aí. Oi gente, meu nome é Olane, sou psicóloga, especialista em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial. Estou aqui a convite do curso técnico de enfermagem para falar sobre as afecções neurológicas. Essas afecções e a sua relação também com a depressão, que é um transtorno de humor, e nós sabemos que muitos pacientes que são acometidos por algumas afecções neurológicas, assim como a doença de Alzheimer, como o mal de Parkinson, eles também são acometidos pela depressão, né, que é um transtorno de humor trabalhado aí pelos profissionais da saúde mental. Não existe um determinante, né, de que toda pessoa com depressão ela tenha algum dessas afecções, assim também como não existe um estudo científico que comprove realmente que todas as pessoas que passam por essas afecções que elas vão ser acometidas pela depressão. Mas existe uma porcentagem de 40% de pessoas que têm o Alzheimer, que têm o Parkinson e que são também acometidas pela depressão, principalmente em casos de diagnóstico precoce. Normalmente essas afecções elas chegam a acometer idosos a partir dos 65 anos de idade, mas em diagnósticos precoces ela pode acontecer antes, e aí o porquê desse transtorno depressivo que acontece com essas pessoas. Porque imaginem comigo que você está levando aí uma vida normal e você é acometido por uma doença que te causa a demência, a perca de memória, e você precisa mudar a sua rotina de vida, rotina de trabalho para alguns que ainda estão em atividades laborais. Então tudo isso faz com que a pessoa ela tenha essa alteração de humor, ela entre em um processo depressivo. Por quê? Porque ela precisa de forma repentina
abandonar as atividades laborais que ela exerce, assim também como a questão do Parkinson, né, que a gente sabe que ele causa tremores na mão, ele causa aí alguns sintomas que dificultam as pessoas de exercerem suas funções. Então tudo isso faz ali com que a pessoa ela possa entrar em uma situação aí de um transtorno depressivo. Em contrapartida com isso, nós temos também os pacientes que são depressivos e que podem sim terem uma doença de Parkinson ou Alzheimer em consequência dessa depressão. Olane está dizendo que a depressão ela pode virar? Não, ela não vira, ela não se transforma em nada disso. Mas ela pode sim ser um fator, né, como a gente sabe que são multifatoriais, né, isso quer dizer que são vários fatores determinantes, ela pode ser um fator que influencie nesse mal. Por quê? Alguns pacientes depressivos, eles passam também pela questão de demência. É muito comum um paciente depressivo que ele tem ali uma perda de memória, alguma coisa do tipo. Então, isso acaba sendo um fator que influencia também que um paciente depressivo ele seja acometido pelo Alzheimer. Nós sabemos que a depressão, né, ela é uma doença complexa, multifatorial. E dentro dessa multifatoriedade aí da depressão, entra essas afecções neurológicas, como o AVC, mas aqui nós vamos falar especificamente do Alzheimer e do mal de Parkinson. Dentro do meu trabalho aqui no CAPES, é muito comum que esses pacientes eles já venham sendo acompanhados pelo médico psiquiatra, porque quando a gente fala dessa relação, ela precisa de uma avaliação neurológica com o neurologista, uma avaliação psiquiátrica com o médico psiquiatra e também uma avaliação psicológica. Não é simplesmente a gente diagnosticar esse paciente no primeiro contato que a gente tem. Não, esse paciente ele passa por essa avaliação com esses profissionais para chegar à conclusão de que realmente ele tem essa relação entre as afecções, porque a depressão ela também é uma afecção, né? Mas ela é uma afecção que se relaciona com outras afecções neurológicas, que são essas afecções que afetam ali, né, o sistema nervoso e dificultam que a realização de algumas atividades aí porque causa o quê? Um déficit cognitivo. Então, por isso que ocasiona aí essa dificuldade de raciocínio, essa dificuldade nos movimentos, a dificuldade de memória por conta desse déficit cognitivo aí que é causado pela depressão, como por essas outras afecções neurológicas também. Não existe um estudo científico que comprove, né, a eficácia completa do tratamento para esses pacientes. Por quê? Porque o tratamento, principalmente, digamos, um acompanhamento psicológico para pessoas que estão em estado depressivo e passam pela demência causada pelo mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer também conhecida, eles têm maior dificuldade. Por quê? Por conta dessa questão de memória, de raciocínio, da lentidão, do esquecimento, acaba que dificultando o processo terapêutico, mas é comprovado que o processo terapêutico para esses pacientes facilita tanto a vida deles ali, o dia a dia, eles conseguem ter uma vida mais leve, como também facilita para os seus cuidadores, porque normalmente essas pessoas elas têm ali um filho, um familiar que está em contato direto com esses pacientes, então facilita a relação paciente-cuidador, paciente-familiar e consegue proporcionar para esses pacientes uma vida mais leve. Olá, gente, eu me chamo Cindy Neres e hoje eu estou aqui presente com o Dr. Cairo para estar falando um pouco sobre as afecções neurológicas. Eu vou deixar que ele se apresente aqui agora. Boa tarde, gente, tudo bem? Sou Cairo Barreto, sou médico aqui no PSF Ana Maria, o qual a gente atende o pessoal da zona rural. E aí hoje fui convidado pelas meninas da escola de enfermagem, né, para dar essa palavra com vocês sobre as doenças neurológicas, tá? Vou responder algumas perguntas solicitadas por ela, tá? Vamos começar aqui com a afecção do AVC. Você poderia explicar os sintomas, o diagnóstico e a prevenção? Tá. Primeiramente tem que entender o que é o AVC. O AVC nada mais é do que um trombo, um entupimento, sendo mais claro para a população leiga, das veias do cérebro, né, da cabeça, tá? A gente tem dois tipos de AVC, tem o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. Um deles, o que eu falei anterior, é o isquêmico, e o hemorrágico é quando há o rompimento
do vaso da cabeça, que tem o sangramento ativo, tá? O sangramento ativo geralmente acontece mais em jovens, né? O hemorrágico. O tratamento em si é cirúrgico, assim, tem que fazer a craniotomia, retirar, ver se consegue prender ali o sangramento, né? Já o isquêmico a gente pode trombolizar ou fazer até algum trombolizar quimicamente, né? Com a atenecroplase, tá? Sobre a prevenção, não comer comida gordurosa, oleosa, tá? Fazer controle da glicemia, principalmente para os diabéticos, tá? E principalmente controle da pressão arterial, que tem repercussão direta no AVC, tá? Hoje é a doença neurológica que mais afeta a população, tá? A doença do AVC prevalece em grande número. A gente tem uma população que infelizmente não é saudável, tá? Então, assim, hoje é a doença que é mais recorrente neurologicamente, é o AVC. Eu gostaria mais que o senhor explicasse mais sobre o traumatismo da medula. O traumatismo da medula é um amplo assunto, mas a gente tem que ter duas coisas relacionadas. A medula pode ser traumatizada através de um acidente ou por alguma infecção mais à frente que venha acontecer e danifique a medula, ou as doenças que a gente chama de degenerativas, que aí engloba várias outras, tá? Eu vou focar na traumática, que é a mais comum entre elas. A traumática é aquele paciente que sofre um acidente, tem uma fratura, tá? O tratamento também é cirúrgico. É um tratamento que é complicado, difícil de retomar quando você perde os movimentos ou algo do tipo diante desse trauma, de retomar a normalidade, tá? Lembrando que tanto ela quanto o AVC é um tratamento muito importante, é o tratamento de fisioterapia, né? Que às vezes a gente consegue reabilitar o paciente a voltar a ter os movimentos. Falar aqui sobre um pouco também sobre a meningite. Sintomas, tratamento. A meningite também tem bactéria viral, fúngica, tá? Ela tá diretamente relacionada a alguma infecção. A meningite geralmente se aparece com dor na nuca, de rigidez da nuca, o paciente não consegue colocar o queixo no tórax. Tem duas manobras que a gente fala, que é Lessing e Koenig, que o paciente não consegue pronar as pernas, tá? Ela pode ser disseminada desde um abscesso dentário, que é uma área que está perto da cabeça. Você tem um abscesso, você não trata direito, não vai no dentista, ele pega uma infecção, sobe, como também qualquer outra infecção que a face, né, ou perto, ou até o sangue subir, tá? Hoje a meningite é mais escassa, mas acontece. A gente tem a meningite também pós-traumáticas, que são pacientes que teve algum traumatismo craniano, que fez alguma infecção e por si acaba gerando essa infecção, né? E é isso. A gente precisa ter todo esse suporte para coisar, né? A sintomatologia mais forte da meningite é a cefaleia. Cefaleia intensa, pode cursar com quadros de febre intensa também, de 40 graus, tá? E é isso. Nos dias de hoje, qual é a principal afecção neurológica que mais acomete a população? Como eu falei no AVC e reforço, o AVC hoje é uma doença que tem contribuído com grandes gastos por SUS. A gente tem que pensar também isso de uma forma. É uma doença que vem alargando em grande escala, tá? Assim como o infarto, são doenças parecidas, só que uma no coração, outra no cérebro, tá? Tá diretamente relacionado ao hábito de vida da pessoa, tá? A pessoa que tem a dislipidemia, que a gente fala que é colesterol, triglicerídeo alto, tá? E no jovem eu reforcei o hemorrágico, né? Então, assim, paciente com aquele aquela cefaleia que não cede, que é recorrente, com muitos dias, a gente precisa avaliar, tá? Não é que todo mundo vai ter. Claro que ainda tem um fator genético, tem muita gente que tem, tá? Sendo que o AVC isquêmico não tem fator genético. O isquema é mais intencional mesmo para o hábito de vida, tá? A forma que a pessoa vive. A pessoa que come muita fritura, gordura, não faz controle da diabetes, não faz controle da hipertensão, tem mais tendência a ter o AVC, tá? Pacientes AVC tem um longo período de internamento, é um longo custo para o SUS, tá? E o que faz trazer de volta a pessoa, às vezes não 100%, mas que melhora, como eu já reforcei, é a fisioterapia. É uma boa resposta no tratamento do AVC, tá?
Muito bem, gente. Acabando de entrevistar aqui o Dr. Cairo, que é o médico aqui do PSF Ana Maria. Agradecer por ter tido aqui a disponibilidade, né, de nos atender aqui, assim como a sua equipe também. Muito obrigada, Dr. Cairo, e agradecemos muito a sua colaboração.